Você vê outros ao seu redor decolando, colhendo frutos, celebrando vitórias, e uma pergunta silenciosa e venenosa ecoa na sua mente. Por que não eu? O que há de errado comigo? E ainda assim, a prosperidade, não apenas a financeira, mas a paz de espírito, o senso de propósito, a alegria de viver, parece um horizonte que se afasta cada vez que você tenta se aproximar. Para muitos, não é apenas estagnação, é um retrocesso. É ver a depressão levar as cores da vida, o luto roubar a esperança ou uma doença minar as forças. É sentir-se completamente exausto de lutar. Essa estagnação é uma das dores mais profundas da experiência humana. E se eu te dissesse que a causa não é falta de esforço? Você já se esforçou até a exaustão. Não é falta de inteligência e não é de forma alguma o seu destino. Um texto que não oferece 10 passos fáceis, mas revela a única e mais importante mudança de engenharia interna que, uma vez feita, torna o florescimento inevitável. Eu sei que a palavra inevitável soa quase como um insulto quando sua dor é tão grande. Peço que você me acompanhe, porque a lógica por trás disso é mais profunda e compassiva do que parece. A estagnação, a secura, a incapacidade de ver quando vier o bem é o resultado direto de uma única decisão de engenharia interna: confiar na fonte errada. E então, ele nos mostra a imagem espelhada. Bendito o homem que confia no Senhor. Esta passagem é o nosso mapa. Dentro dela estão os 3 códigos para desbloquear a prosperidade duradoura em sua vida. Código 1, a lei da fonte. Onde você se conecta? A diferença fundamental entre a vida árvore é a sua fonte de confiança. O arbusto confia no homem. O que isso significa no século XXI? Confiar em si mesmo, no sistema, na validação alheia, no dinheiro. E sejamos honestos, nós confiamos nessas coisas porque elas são tangíveis. Um salário paga as contas, um elogio alivia a alma. É natural e humano buscar segurança no que podemos ver e tocar. O problema não é usar essas coisas, mas fazer delas a nossa fonte, porque elas invariavelmente falham. Por isso você se sente perpetuamente exausto e sedento. A árvore, por outro lado, confia no Senhor. E aqui reside uma dor profunda para muitos. Você pode dizer: eu já tentei confiar, eu orei, clamei, e minha vida continuou seca. Sinto que Deus não me ouve. Se essa é a sua dor, saiba que ela é real e válida. Confiar no Senhor não é um sentimento religioso vago. É uma decisão estratégica de se conectar a um servidor infinito. É um ato de teimosia espiritual, de continuar se voltando para a fonte mesmo quando seus sentimentos gritam que ela secou. Aplicação prática. Detalhada. O inventário da confiança. Liste todas as fontes humanas nas quais você tem depositado sua confiança. Ao lado de cada item, reescreva sua declaração de confiança. Faça isso como um exercício de realinhamento, não de sentimento. Você não precisa sentir que é verdade no MEI. Em começo, apenas declare. A prática persistente da declaração pode, com o tempo, moldar o sentimento. Aplicação prática detalhada. O cultivo das raízes. A resposta é meditar na palavra de dia e de noite. E eu sei o que você pode estar pensando. Meditar? Eu não consigo nem silenciar meus pensamentos por 5 segundos. Essa é a principal objeção de uma mente ansiosa. Vamos traduzir isso para uma prática moderna e poderosa. 1. Auditoria de dieta mental. 2. O ritual da manhã profunda. Dedique 15 minutos para nutrir suas raízes. Se 15 minutos parece uma eternidade, comece com 3. Se estiver exausto demais, apenas leia o versículo uma vez. A consistência é mais importante que a duração. Feche os olhos e medite sobre ele. Meditar aqui não significa ter a mente em branco.
significa focar em uma única coisa. Se sua mente divagar 1000 vezes, sua tarefa é apenas trazê-la de volta 1001 vezes, sem julgamento. Essa é a prática. O calor, no ano de sequidão, não se afadiga. O calor virá, o ano de sequidão virá. O texto não promete um clima perfeito, ele promete uma árvore resiliente. Aplicação prática detalhada. A reinterpretação da seca. Antes de prosseguir, uma ressalva crucial. Isto não é um convite para o pensamento positivo tóxico. Sua dor é real. A seca é dura e merece ser lamentada. Não estou pedindo que você finja que o deserto é um jardim. Estou oferecendo um mapa de sobrevivência para atravessá-lo sem que suas raízes morram. Você provavelmente está passando por um ano de sequidão agora. 1. Encare a seca como um treino de raízes. Em vez de ver seu problema apenas como uma punição ou um sinal de fracasso, veja-o também como uma oportunidade. A seca força as raízes a irem mais fundo. 2. Pratique a gratidão desafiadora. 3. Continue dando. O texto diz que a árvore não deixa de dar fruto. Isso é radical. Quando você sente que não tem nada, oferecer um pingo de esperança a alguém é um desafio contra o desespero. É a prova para sua própria alma de que a fonte ainda flui através de você, mesmo que seja um fio de água. Olhe para a história de José. Sua vida foi uma sucessão de anos de sequidão e calor intenso. Foi esquecido. Pelas leis do mundo, a vida de José não estava prosperando. Era um fracasso total. Mas o que José fazia no secreto? O Senhor estava com José. Mas não pense que foi fácil. Certamente houve dias na escuridão daquela masmorra em que ele duvidou, em que se sentiu esquecido por Deus e pelos homens. A fé dele não era a ausência de dúvida, mas a decisão de continuar confiando mesmo em meio a ela. Arrependo. Eu tomo a decisão, mesmo sem sentir, como um ato da minha vontade de me desconectar dessas fontes vazias. Eu te peço, me replante junto às águas vivas. Transforma meus anos de seca em oportunidades para me aprofundar em ti. Ensina-me a não temer o calor, mas a permanecer verde, nutrido pela tua presença invisível. Eu escolho ser árvore, em nome de Jesus. Amém. Fortalece sua própria decisão, mas também se torna uma luz para alguém que pode estar lendo, perdido em seu próprio deserto. Leia os comentários de outras pessoas. Envie uma palavra de força a um irmão ou irmã que está na luta. Nós somos um jardim, não apenas árvores solitárias. Vamos criar um jardim de árvores fortes aqui mesmo, nos comentários.